dia 9 de fevereiro, quinta-feira, todos os 65 músicos da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo serão demitidos. O governo do Estado contingenciou a única verba parlamentar no valor de 5 milhões que a banda havia conseguido através de emendas parlamentares aprovadas no final do ano passado. O maestro regente da banda, Marcos Sadal Shirakawa, concedeu uma entrevista ao músico empreendedor. Maestro Sadal, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. A Banda Sinfônica, na sua fase profissional, tem 27 anos de existência. Eu digo a fase profissional porque anteriormente ela funcionava como uma banda de bolsistas. Então, em 1989, a banda se tornou totalmente profissional. Então, aí tem histórias, muitas histórias. A gente tem aí a questão do repertório específico para a banda, que é um repertório novo, diferentemente do repertório orquestral. E aqui no Brasil, por exemplo, nesses 27 anos, foram muitas encomendas de compositores se dedicando à banda sinfônica. A gente diz que hoje a banda sinfônica é uma referência, não só para São Paulo, mas para o país também, porque é a única banda sinfônica civil profissional, totalmente profissional. Então a gente tem uma inspiração para vários jovens que estão iniciando, principalmente para o instrumentista de sopro. A gente sabe que a maioria das cidades do interior tem uma banda. No Brasil, a gente anda pelo Brasil, a gente vê aí a quantidade de bandas que nós temos. Então, realmente a gente se tornou uma referência porque é um repertório novo. A gente tem trabalhado esse repertório para divulgar aqui dentro do país. E fora disso, a banda sinfônica é considerada aí uma das melhores, não só da América Latina, mas também do mundo. Vários maestros internacionais vêm ao Brasil e se encantam demais com o poder, da grandiosidade da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Então realmente é uma perda, a gente vai ter uma perda muito grande se acontecer encerramento das atividades da banda, principalmente em questão de história da música. Muita coisa que foi encomendada, quando será tocada novamente? A gente não sabe. Lógico, existem várias bandas, como eu disse, várias bandas, não só no estado de São Paulo, no Brasil, que vão poder tocar, mas como uma banda profissional mesmo, somente com músicos profissionais, eu acredito que seja o único, para não falar aqui que eu estou falando alguma coisa errada, mas eu acredito que seja a única civil, banda civil. A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo emprega hoje quantos músicos? Nossa formação, até um ano e meio atrás, eram de 82 músicos. Então, aí há um ano e meio já vem sofrendo alguns cortes por questões da crise financeira do país, e atualmente nós estamos com 65 músicos, que aí já estamos no limite de ser uma banda sinfônica. Porque banda sinfônica também tem várias categorias. Tem banda sinfônica que necessita aí de 65, 70 músicos para cima. Daí vem uma banda de concerto que realmente é um pouco menor. E o Wind Ensemble, que a gente chama, que é um grupo bem menor, de uns 45 a 50 músicos. Então, nós como banda sinfônica estamos bem no limite hoje com 65 músicos. Na rotina de vocês, quantas horas de estudo e de ensaio vocês precisam ter para apresentar o espetáculo de excelência que vocês vêm apresentando nesses últimos anos? A banda sinfônica ela tem 4 ensaios por semana, ensaios com o grupo todo. Depende muito de cada programa, da dificuldade do programa, mas em média, no mínimo, nós precisamos de 5 a 6 ensaios para um programa bastante elaborado, bastante complexo, bastante difícil de se apresentar. Precisamos aí pelo menos 5, 6 ensaios no mínimo para realmente mostrar toda a excelência da banda sinfônica. Daí, como todos sabem, fora o estudo diário de cada um, que é enorme,
depois do ensaio da banda sinfônica. A maioria dos músicos que compõem a banda sinfônica, eles são autodidatas ou são músicos que cursaram faculdade de música? Não, na banda a maioria tem faculdade, graduação, temos doutores, né? Enfim, temos vários músicos com título dentro da banda, realmente, e a maioria com certeza estudou com músicos renomados, para atingir o nível que eles têm hoje. Ok. Como fica a situação desses músicos agora, com o fim dessa verba de apoio para vocês continuarem o trabalho? O que o senhor acha que vai acontecer com esses músicos agora, nesse momento? É uma pergunta difícil, né? Mas assim, a gente fala que músico de orquestra, músico de banda, músico sinfônico, né? Não é igual, por exemplo, outras profissões que vai lá buscar no caderno de emprego uma nova posição. Dependemos muito, né, dos grupos sinfônicos que cada vez estão diminuindo. Muitos dão aula, tocam em outros lugares, mas no nível da banda sinfônica não terão para fazer aqui dentro do Brasil. Então realmente assim, é uma pergunta bastante difícil, né? Porque são músicos que se dedicaram à música de banda sinfônica, né? Então, tem músicos que estão 27 anos na banda. Então, diferentemente de outros músicos que lógico, se dedicam a uma orquestra sinfônica, todos os músicos que estão lá apostam, né, em dedicar sua carreira a esse movimento de bandas que existe no Brasil e no mundo. Esses músicos possuem alguma garantia empregatícia durante o tempo que eles fazem parte da banda? Todos os músicos são contratados pela organização social e são seletistas. Então, a partir de suas demissões, terão os direitos trabalhistas, todos os direitos trabalhistas. Serão ressarcidos aí com todos os benefícios, né? Ah, ok. Até o momento, como que o Sindicato dos Músicos e a Ordem dos Músicos têm se posicionado com relação à busca de alguma resposta dos órgãos públicos? Eles têm nos apoiado em nossas manifestações. Ontem, o Adel, presidente do sindicato, esteve com o governador, né? Foi uma conversa bastante positiva com o relato dele, que realmente o governador tem estudado a situação. A gente sabe que é difícil a crise financeira, mas ele saiu da reunião bastante otimista. Não teve uma resposta ainda positiva, né, que não vai acontecer nada do término da banda, mas saiu com uma esperança que, assim, de ter conversas ainda com outros setores do governo para que isso não aconteça. Como que foi o trabalho de vocês na busca dessa verba dos 5 milhões que foi angariado pelaquela emenda parlamentar com os deputados e depois ela foi contingenciada, né, pelo governador? Em dezembro, por volta de meados de dezembro, nós recebemos a notícia que a OS estava tendo um aditamento do contrato, porque o contrato venceria no dia 15 de dezembro, e foi feito um aditamento do governo com a OS. E que nesse aditamento a banda não teria mais atividades na capital, apenas nós teríamos concertos no interior, devido a um patrocínio que nós conseguimos ano passado para esses concertos no interior. Mas como a banda não ia ter mais atividades, os músicos seriam demitidos agora em janeiro. Então, em meados de dezembro, a gente saiu a luta, fomos à Assembleia Legislativa e com um concerto que nós fizemos na Assembleia, no último dia da votação do orçamento, nós conseguimos um acordo suprapartidário, né, principalmente da base do governo com a oposição, de ser aprovada essa emenda aglutinativa, no valor de 5 milhões, que a gente sabe que não é o valor total para a gente passar o ano, mas que seria um respiro para que a gente pudesse continuar lutando para
conseguir a outra parte do dinheiro. Então terminamos anos muito contentes, né? Pudemos passar no final de ano mais tranquilos, mas como é de costume no governo, no início do ano, teve esse contingenciamento, né? Esse congelamento da verba que nós conseguimos com a emenda parlamentar. Então toda a nossa luta está voltando, né? Porque em dezembro fizemos uma petição para os parlamentares, tivemos aí quase 15 mil assinaturas, e agora estamos iniciando uma nova abaixo-assinado, né, para que o governador possa compreender, entender a história da banda sinfônica e descontingenciar esse valor, para que a gente realmente possa prosseguir com nossos trabalhos. Mas depois disso ainda nós temos mais uma luta, porque saiu a nova convocação pública, feita pela Secretaria da Cultura, e nessa convocação pública de concorrências de novas OS, organizações sociais, a banda sinfônica não está inserida. E aí, como é que fica? Então, quando acontece isso? A informação que temos, né, dentro da Secretaria é que, assim, fazer um aditivo, porque não fomos inseridos nessa nova convocação pública devido à verba que a Secretaria tem. Já estava pré-determinado que a banda ficaria fora, já ia ser extinguida, vamos dizer assim, então por isso nem entrou, né? Começou com o aditamento de que os outros músicos serão demitidos, né, porque não consta atividades nesse aditamento de contrato, e nessa convocação se mostrou que realmente a atividade da banda não teria uma continuação. Uma verba dessa de 5 milhões é o suficiente para manter a banda durante um ano? Não. Faltaria um pouco ainda. A gente tem consciência disso, por isso que quando foi a emenda, até os próprios deputados, isso é um respiro para vocês, né, poderem continuar a batalha. Então, realmente a gente tinha essa consciência, mas o baque maior foi nessa questão de não estar presente nessa nova convocação pública, porque realmente a verba que foi destinada para a nova OS, ou a própria OS, que é o Instituto Pensart que está nos gerindo hoje, não teria condições de administrar os 3 grupos que estão sob sua gestão hoje, que é a Banda Sinfônica, a Orquestra Jazz Sinfônica e a Orquestra do Teatro São Pedro, mais o Teatro São Pedro. Então, são valores que realmente são impraticáveis de se manter esses 3 grupos. E se o governador liberar essa verba, continua a gestão do Instituto Pensart? A gestão do Pensart é até abril. Até abril. Até abril. Depois disso, ou ela ganha a concorrência, ou uma outra OS ganha a concorrência. Agora, na possibilidade de acontecer uma inviabilização dessa liberação dessa verba, existe a condição da banda continuar sendo apadrinhada por uma empresa particular? Sim, acho que se a gente realmente conseguisse um patrocínio para que isso acontecesse, a banda pode continuar, né? Porque toda a OS tem aquela questão de que tem que captar recursos para a sobrevivência dos grupos, né? Então isso seria muito importante se a gente conseguisse, que são alguns contatos que a gente também está tendo para que isso aconteça. Você tem ideia do valor que a banda necessitaria para sobreviver? Para passar o anualmente? Ano, mais ou menos uns 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões. Dá para pagar todos os benefícios, trabalhistas? Com músicos seletistas, né? Com um salário, mais os encargos, tudo direitinho como trabalhador. De 8 a 9 milhões, 8 milhões. Seria mais ou menos o que a gente precisaria para passar assim, e fazer uma programação bem cuidada, né? Nada de uma programação grandiosa, mas que realmente a gente conseguiria manter a banda sinfônica. Como que o senhor acha que está a relação, agora falando um pouco de globalizando, né? Como que o senhor acha que está a vida da banda sinfônica, do músico erudito aqui no Brasil ultimamente? A sua visão? Está bem difícil, né? Está bem difícil. Agora,
pouco tempo, né? Esse mês ainda nós tivemos aí o encerramento de uma orquestra de São José dos Campos. A gente vê em vários grupos, né, a própria Orquestra Sinfônica Brasileira passando enormes dificuldades financeiras no Rio de Janeiro, orquestras tendo que diminuir a programação para poder sobreviver, né, no Brasil inteiro. Então realmente está bem complicado, né? A gente sabe que estamos numa crise, não só brasileira, mas mundial. Sabemos a importância, né, da saúde, da educação, mas a gente sabe também que em qualquer lugar a verba da cultura é 1%, menos de 1% de cada local. Quer dizer assim, é muito pouco em relação a cada lugar, né, que nós temos. Então isso complica bastante. Nós sabemos também que é importante, não podemos só sobreviver do governo, né, que a iniciativa privada é importante também para que esses grupos possam caminhar. Então é uma junção que realmente eu penso que seria fundamental acontecer, né, a parceria do governo com a iniciativa privada. Mas assim, a situação eu vejo bem difícil. O senhor acha que o músico erudito sobrevive e luta dentro da música por teimosia, por amor ou por dinheiro? Por amor, né? A gente faz a música, acho que por amor mesmo, né? Acho que podemos ser teimosos também, né? Para que realmente a gente batalhe isso, né? A gente sabe que a música erudita é difícil em qualquer lugar, diferentemente da música popular, que tem uma mídia muito maior em cima, né? Mas a gente faz música por amor mesmo. Qual é o sonho do maestro? O sonho do maestro, a gente realmente, hoje o meu sonho é poder saber que a banda sinfônica terá sua vida aí prolongada aí por muitos anos ainda. Porque eu me dediquei, eu fui trombonista da banda sinfônica desde o seu início, da época profissional, vim de bandas de escola, então realmente eu sou um músico que gosto muito de banda. Então hoje, como maestro, comecei tocando cornetão com um pisto, né, fui estudar trombone, hoje estou como maestro da banda sinfônica. Então meu sonho hoje realmente é que o movimento de bandas cada vez se fortaleça mais. Falta mais incentivo nas escolas com relação à música de banda? A gente não vê mais, né, fanfarra nas escolas. Temos muito pouco. Eu vim de uma escola, eu tocava numa escola, eu estudava numa escola estadual que tinha uma fanfarra. Então a gente tinha várias escolas públicas com bandas e fanfarras. E hoje em dia realmente está muito pouco esse movimento. A gente poderia ter muito mais esse incentivo, né, dessas modalidades. Porque a gente sabe que os instrumentistas de sopro, não vou dizer 100% para não ser exagerado, mas a maioria vem de uma banda. Ou seja, da banda da escola, ou da banda da comunidade, ou da banda da igreja. Então, os instrumentistas de sopro saem desses lugares. E a gente acredita que, encerrando a atividade da banda sinfônica, que é uma referência para muitos, que pode acontecer com as outras bandas, né? Com as outras com as cidades, né? Se o Estado está encerrando a atividade de uma banda profissional, espero que a gente consiga reverter tudo isso. O que a cultura perde com o fim da banda sinfônica do Estado de São Paulo? Essa nova linguagem, né, como de banda, a música de banda, que é uma música nova. Eu digo que o repertório orquestral é importante, que já tenha vários séculos. O repertório de banda é menos de um século. Então é um repertório novo, que está sendo construído, que está fazendo história, e
com certeza, no futuro, né, vai ser uma perda muito grande, porque acaba não estou falando que vai acabar porque a banda, mas os compositores continuarão, né, fazendo as suas músicas para essa formação, mas perde muito porque uma referência para eles pode estar acabando. Então é uma perda cultural muito grande. Mais alguma coisa a acrescentar? Não sei. Acho que eu posso realmente pedir aí, né? Nós estamos tendo um apoio muito grande de toda a classe musical, não só do Brasil, como do exterior também. Peço também a população que conhece a banda sinfônica, quem não conhece também, busque alguns vídeos para realmente saber a grandiosidade do nosso repertório. Para quem apoia, né, cada vez mais a banda sinfônica, que é realmente um repertório muito bonito, muitos não conhecem. Eu falo num concerto, só voltando um pouco à pergunta que você estava, eu acabei desviando. Digo num concerto, quando a gente fala com uma pessoa, olha, vamos fazer um concerto, as pessoas sempre perguntam, o que vocês vão tocar? Né? Se não é uma orquestra, é Beethoven, Bach, Brahms, Mozart, isso todos, a maioria das pessoas já ouviram falar desses grandes compositores. Então, a perda nossa é essa, porque se eu falar para vocês, vamos aí ouvir uma peça de Johann de Meij, Alfred Ried, hoje em dia de Nuno Vilar-Cortes, aqui brasileiro, André Memari, vários compositores brasileiros, as pessoas não conhecem, mas quando vão ao concerto e presenciam a nossa música, a gente tem um retorno logo depois. Como é bonito, né? Como é grandioso o repertório de uma banda. Essa é a perda que realmente a gente vai...